Fala galera, vamos lá então, dando sequência aí nas nossas aulas, Sistema Carcerário Brasileiro, tá? Tema extremamente interessante, né? Já está aí na fila da prova do Enem para poder cair já há algum tempo. O Brasil tem hoje a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo apenas para a China e para os Estados Unidos. Então, problematizar um pouco como que estão os nossos presídios, como que estão as nossas cadeias, é algo interessante para a prova do Enem, porque isso tem implicação política, social, muito significativa. Beleza? Então, vamos falar desse tema hoje, e aí fiquem atentos e ataquem no texto exatamente os pontos que a gente for colocar aqui, porque esse tema, por ele ter um apelo social muito significativo, às vezes vocês acabam entrando por uma linha de argumentação que levam à fuga do tema ou ao tangenciamento do tema, que é a fuga parcial. Então vamos ficar ligados para isso aí, tá bom? O texto 1 da coletânea, ele vai trazer para a gente a população carcerária brasileira em números, né? O Brasil hoje, como eu disse, ele tem a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo então para a China e para os Estados Unidos. E por que a gente tem tanta gente sendo presa, né, no nosso país? Vai lembrar que o Brasil é um país com problemas sociais de desigualdade muito grandes, um país que acumulou problemas históricos, passivos históricos muito grandes, né? Um país que não fez a abolição da escravatura de maneira correta, um país que não fez reforma agrária quando deveria. Então o Brasil acumula aí problemas muito sérios e é um país muito complexo pela sua proporção continental gigantesca. Então o texto 1 ele coloca para a gente a população carcerária brasileira em números, né? Nós temos hoje então a terceira maior população carcerária do mundo, beleza? O texto 2, ele traz para a gente um problema muito grave que acontece nos presídios brasileiros, que é o domínio, a presença das facções criminosas, né? Basicamente nós temos duas facções que são as mais conhecidas das pessoas, né? O Comando Vermelho, que é originário do Rio de Janeiro, e o PCC, que é de São Paulo, beleza? Hoje a gente tem nas cadeias brasileiras uma presença muito grande dessas organizações criminosas, e isso é muito ruim de ser administrado porque se traduz em violência, motim, principalmente também conflitos quando há rivais, né, pessoas de facções diferentes. Então, sempre a presença de facção nas cadeias gera um cenário de muita instabilidade. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. O texto 3, ele traz para a gente alguns problemas que existem no nosso sistema prisional. O Brasil hoje ele tem um déficit muito grande de defensores públicos. O Brasil hoje vê os seus juizados abarrotados, então é pouco juiz para muito processo e muito preso para pouco defensor público. Isso gera aquela ideia de que a nossa justiça é morosa, a nossa justiça é lenta. Então hoje, basicamente, uma pessoa que adentra o sistema carcerário brasileiro, ele acaba ficando lá muito mais tempo em prisão temporária, chamada prisão preventiva, né? Enquanto ele ainda vai ser julgado, ele acaba ficando muito mais tempo do que ele verdadeiramente deveria ficar. Então isso é basicamente o que está sendo colocado, pontuado no texto 3 da coletânea. E o texto 4, ele traz um problema muito grave dos nossos presídios, que é a falta de ressocialização. Aquela ideia de que a cadeia brasileira não recupera ninguém, a ideia de que a nossa cadeia é uma espécie de escola do crime, as pessoas entram lá e saem pior do que quando elas entraram. Então vai dizer basicamente que hoje a cadeia brasileira não cumpre a sua função que deveria existir, que é devolver o preso para a vivência em sociedade de uma maneira correta e digna, tá bom? Então voltando um pouquinho na frase tema, desafios do sistema carcerário brasileiro. Você já sabe que para formular a tese, você tem que olhar para o tema e fazer uma pergunta. Quais são os desafios existentes no sistema prisional brasileiro? E aí, o primeiro grande desafio, ao meu ver, é a administração das chamadas macrocomunidades. Então, na primeira parte do texto, eu quero basicamente que você faça uma análise de como que ocorre a formação das macrocomunidades das nossas cadeias. Ou seja, por que nós temos, então, um presídio extremamente superlotado? Por que nós temos presídios superlotados?
Porque o Brasil, historicamente falando, sempre se organizou como um Estado punitivista, um Estado que prefere prender a educar. E nessa perspectiva do punitivismo, do imediatismo, do gosto pelo encarceramento, existe o fato de que a chamada LEP, que é a Lei de Execução Penal, ela não prevê em seus incisos uma presença significativa de penas alternativas. Então, quase ninguém que é preso no Brasil vai pagar serviço comunitário, quase ninguém que é preso no Brasil vai pagar cesta básica como forma de pena. Então, de certa forma, crimes de pequena periculosidade também são punidos com encarceramento, assim como os de enorme periculosidade. E isso vai fazer com que as cadeias estejam cada vez mais superlotadas. E aí imagina você, né? O indivíduo que entrou na cadeia porque ele roubou uma lata de refrigerante, ele vai conviver com um cara que cometeu latrocínio, que é roubo seguido de morte. Claramente, numa perspectiva aí, né, durkheimiana de fato social, ou numa perspectiva tainiana, né, de determinismo social, vai existir uma influência de um sobre o outro, e aí com certeza esse cara vai sair pior do que ele entrou. Então, na primeira parte do texto, eu quero que você traga para mim o porquê que a cadeia está superlotada e o que acontece nesse processo de superlotação. O que ocorre nesse processo de superlotação das cadeias é a falta de ressocialização. Não tem como uma cadeia superlotada, onde o indivíduo é privado de direitos básicos como alimentação, saúde, higiene, né? Não tem como a gente acreditar que esse indivíduo vai voltar para a sociedade melhor do que ele chegou. Isso não vai acontecer. Então, esse processo de superlotação das nossas cadeias vai gerar como uma enorme consequência a reincidência criminal e a falta de ressocialização. Então, na primeira parte do texto, explique para mim o porquê que as nossas cadeias estão superlotadas, beleza? Na segunda parte do texto, bastante coerente com o que está proposto no texto 2 da coletânea, eu quero que você explique para mim como que a facção criminosa dentro da cadeia ela se impõe aí como um grande problema. As facções criminosas, a mais antiga delas, que é o Comando Vermelho, surgiu por volta de 1965, 67, no contexto de ditadura militar no Brasil, né, dentro das cadeias cariocas. E a ideia dos caras era basicamente organizar o crime, né, fazer uma espécie de estado paralelo em que eles pudessem oferecer dentro da cadeia aquilo que eles achavam ter de direito e que não era suprido pelo Estado. Então eu imaginei, na segunda parte do texto, você trazendo para mim basicamente o fato de que, com a superlotação existente nas cadeias, a gente vai ter um domínio dessas facções, né? Fica mais difícil de combater essas facções, e essas facções normalmente são responsáveis por motins e principalmente por um processo de muita violência e de rivalidade que existe entre uma facção e outra. Beleza? Então eu imaginei a segunda parte do teu texto tratando aí do quanto que a presença das facções, que muitas vezes ou vão levar violência, ou vão levar suborno, não vão assentar, né, as ordens disciplinares do presídio, não respeita absolutamente nada nem ninguém, como que isso se mostra aí como um problema para o nosso sistema prisional. Beleza? Bom, galera, então vamos lá, proposta de intervenção. Na primeira parte do texto, eu quero que você traga como objetivo maior aumentar o volume de penas alternativas que existe no nosso Código Penal. Imediatamente, né, de uma maneira mais a curto prazo, parece ser essa a forma mais fácil ou assertiva de diminuir um pouco o processo de superlotação. Então, o que a gente faria na primeira parte? O Poder Legislativo, que é o agente interventor, o QUEM, ele aumentaria o número de penas alternativas no Código Processual Brasileiro, esse seria o Q. Como que ele faria isso? Ele faria alteração na Lei de Execução Penal, que é a LEP. E por que ele faria isso? Ele faria isso para diminuir a superlotação dos presídios. Então, a sua primeira ação é uma ação de levar menos pessoas para as cadeias, já que o seu argumento foi todo em cima do processo de superlotação. Beleza? E na segunda parte, a sua PI de número 2, você vai envolver o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Atenção à nomenclatura, é Justiça e Segurança Pública. Não é só Justiça e não é só Segurança Pública. Esse ministério ele foi fundido e hoje ele é uma coisa só. Então fique atento aí para o nome do ministério.
O que esse ministério ele vai fazer? Ele vai fazer um processo de aprimoramento da rotina disciplinar nas cadeias. Se as facções elas bagunçam as cadeias brasileiras, o que você vai propor então é que haja aí mecanismos, né, como as catracas eletrônicas, os bloqueadores de sinais de telefone, câmera de vídeo monitoramento, ou seja, mecanismos que vão trazer uma rotina disciplinar mais intensa para dentro da cadeia, e isso com o objetivo meio que de minar, de controlar o domínio que essas facções têm nesses locais. Beleza? Então, voltando um pouquinho, na primeira parte do texto, traga para a gente como que vai ocorrer o processo de formação de macrocomunidades, beleza? E na segunda parte do texto, traga como que as facções criam um cenário de problema para as cadeias brasileiras. E aí, a resolução, consequentemente, de número 1, vai trazer um volume maior de penas alternativas para que a gente prenda menos, e na segunda parte do texto a gente vai trazer, né, mecanismos de dificultar a vida dessas facções dentro da cadeia. Beleza, galera? Fica ligado que esse é um tema muito interessante de falar, mas se a gente não seguir um roteiro aí, a gente pode dar umas patinadas e desviar do foco temático. Beleza, galera? Valeu! Até a próxima!